Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje vamos ver algumas regras práticas para a resolução de problemas envolvendo limites. Nesta aula, vamos dar uma definição de continuidade de uma função através de limites e estaremos utilizando este resultado para resolvermos alguns problemas. Uma função é dita contínua quando termos que o limite de x tendendo a a de f de x será igual ao próprio valor da função quando avaliada em a, ou seja, f de a. Note que ao termos conhecimento de que uma função é contínua em um ponto A, poderemos calcular o limite da função neste ponto simplesmente avaliando f de a. Exemplificando com a seguinte função f, que é representada por este gráfico, vemos que esta função é contínua para qualquer x real, com exceção do ponto x igual a menos 2. Sendo assim, para calcularmos o limite dessa função em qualquer ponto diferente de menos 2, podemos simplesmente avaliar f de x. Por exemplo, rapidamente podemos afirmar que o limite de x tendendo a menos 3 será igual a f de menos 3, que é igual a menos 3 ao quadrado menos 4, resultando em 5. Da mesma forma, podemos afirmar, por exemplo, que o limite de x tendendo a 5 de f de x será igual a f de 5, que é igual a 7 menos 5, obtendo 2. Um resultado importante nos diz que a soma, subtração, multiplicação, divisão ou composição de funções contínuas em um dado ponto também será uma função contínua neste ponto, ou seja, funções que sejam descritas através dessas operações utilizando somente funções contínuas seguirão sendo contínuas, sendo permitido utilizar a técnica comentada nesta aula para avaliar limites. Considere a função p de x igual a menos x ao cubo menos 3x² mais 7x mais 4. Pelo que falamos anteriormente, podemos afirmar que a função p é uma função contínua. Sendo assim, se queremos avaliar o limite de x tendendo a menos 5 de p de x, basta avaliarmos p de menos 5, que pode ser facilmente avaliada. Assim, obtemos que o limite desejado é igual a 19. Vamos agora verificar como podemos utilizar este conhecimento para resolvermos os limites que chamaremos limites indeterminados da forma 0 sobre 0. Considere a função g de x igual a x² menos 1 sobre x mais 1. Note que esta função somente não está definida para x igual a menos 1. Caso tentássemos avaliar essa função, obteríamos como resultado o valor 0 sobre 0. Funções desse tipo, muitas vezes, serão como funções contínuas, porém com um buraco no ponto em que a função não é definida. E como no cálculo do limite não precisamos nos preocupar com o valor da função original neste ponto, poderemos estar obtendo este limite fatorando a função original e chegando em uma função contínua. É provável que de início isso aparente um pouco confuso, mas veremos com um exemplo que o processo é bem simples, sendo necessário apenas conhecermos bem as diferentes técnicas de fatoração de acordo com o problema. Vamos avaliar o limite de x tendendo a menos 1 de nossa função g de x para compreendermos melhor. Como vimos, ao substituir x por menos 1, obteríamos o resultado 0 sobre 0. Para contornarmos este problema, vamos sempre procurar fatorar as funções no numerador e denominador da fração. Fatorando o numerador dado por x² menos 1, obtemos a expressão x mais 1 vezes x menos 1. E agora podemos simplificar os termos semelhantes do numerador e denominador, obtendo uma função contínua que irá fornecer o nosso limite, como comentamos anteriormente. Nosso limite, então, será obtido simplesmente avaliando essa nova função em x igual a menos 1, resultando que o limite procurado será igual a menos 2. Esta técnica pode ser usada para resolver muitos limites indeterminados do tipo 0 sobre 0, ressaltando a importância no conhecimento em fatorar polinômios e outras expressões. Vamos finalizar a aula com mais um exemplo de limite do tipo 0 sobre 0, onde utilizaremos uma técnica diferente para resolvê-lo. Neste problema, estaremos interessados em obter o limite de x tendendo a 9 desta função. Avaliando h de 9, vemos que nossa função cai no caso de limite indeterminado do tipo 0 sobre 0 novamente. Neste caso, não temos um polinômio para fatorar como no exercício anterior. O que irão notar é que muitos problemas que envolvam raiz poderá ser resolvido multiplicando o numerador e denominador da fração pelo conjugado do termo que apresenta a raiz. Aplicando o distributivo e simplificando os termos no numerador, obtemos a seguinte função. Note que termos similares aparecem tanto no numerador quanto no denominador da nossa função.
Sendo assim, podemos simplificá-los da mesma forma que fizemos no exercício anterior, obtendo a nova expressão que agora é definida para x igual a 9. Logo, nosso limite será dado ao avaliar essa nova função em x igual a 9, que resultará em 1 sobre 6. Com esse exemplo, encerramos a aula de hoje. Fiquem à vontade em perguntar caso tenha ficado qualquer dúvida. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula!